Boa tarde para todo mundo. Continuando aqui no programa de treinamento para iniciantes sobre investimento, nós conseguimos sair do item 5, tá? Agora nós temos até o item 10 e no item 6 aqui nós vamos falar das estratégias de investimento. Estratégia de longo prazo e curto prazo, tá? É diferente as estratégias, diferentes os objetivos. Então, o que a gente vai falar aqui? A gente vai definir uma coisa que eu falei lá no começo, a gente vai voltar numa coisa que eu falei lá no começo, que é o quê? O que tu planeja antes, né? O que tu programa? Qual é a tua meta? Como é que tu desenvolve isso? Então, quando tu faz o teu planejamento, esse investimento de curto e longo prazo, as estratégias, todas elas se atrelam àquela estratégia. Tu não pode ter uma estratégia de curto prazo e com um planejamento de longo prazo, senão não vai dar certo. Então, assim, estratégia de curto prazo, vamos dar um exemplo, eu quero comprar um veículo, eu estou juntando dinheiro para comprar o veículo. Isso é uma estratégia de curto prazo, 1 ano, 2 anos, quero comprar um apartamento, quero comprar uma casa, um terreno, trocar de carro, qualquer coisa do tipo, que ela é um prazo menor, ela é curto prazo. Então, ela tem que ter uma definição antes de começar. Por quê? Porque tu não vai, numa estratégia de curto prazo, não vai colocar em ativos que de repente vão oscilar muito, esse tipo de coisa, a não ser que tu vai fazer um trade, que são outras coisas que não é o que a gente está falando aqui, não é uma estratégia de investimento. Então, o que a gente está falando é investimento. Então, eu quero estratégia de curto prazo ou uma estratégia de longo prazo. Essa estratégia de longo prazo realmente é o que funciona, porque tudo que a gente está falando aqui, a base disso tudo, a base fundamental disso tudo vai ser os juros compostos que vão, ao longo do tempo, agregando valor no teu dinheiro. Então, a gente está falando de várias coisas aqui, mas o fundamental é ter esse juro composto, é ter essa valorização da carteira. Então, saber qual a estratégia de investimento, se é de longo prazo ou de curto prazo, tu define lá no começo, quando tu faz a tua estratégia de investimento, quando tu faz o teu planejamento. Sempre fazer o teu planejamento junto com a estratégia, nunca separado, nunca mudar a estratégia no meio do caminho. A pior coisa é mudar no meio do caminho. Se tu fizer a estratégia correta, tu pode ter 2 estratégias. Eu tenho um valor lá que eu defino que ele vai ser de curto prazo. Ele vai ser para alguma coisa que eu queira comprar, alguma coisa até para motivar o meu investimento, para motivar a minha economia. Então, tu faz esse percentual num outro projeto, entendeu? Em vez de tu pagar juro, em vez de tu pagar para ter tipo uma carta de crédito, que tu paga a taxa de administração, tu vai ganhar juro. Se tu fizer essa conta, eu já fiz essa conta, tá? Não vou dar valores aqui para vocês, mas se tu fizer essa conta, entre tu pagar juro, a curva, entre tu pagar juros e tu receber juros, ela é fantástica, ela é assim, é uma coisa que só tu fazendo para ver a diferença. Então, hoje estamos falando ali de estratégia de longo e curto prazo e as diferentes estratégias, diferentes objetivos. Então, depende do teu objetivo, a tua estratégia tem que ser alinhada com ele. Abraço para todo mundo ali. Voltem lá, olhem todos os conteúdos, se vocês puderem curtir ali, compartilhar, até para motivar a gente para fazer outros vídeos. Eu quero fazer um outro vídeo ali, uma outra série agora, falando sobre trabalho, sobre emprego e algumas coisas assim um pouco diferentes, porque a gente tem empresa, então estratégias para te tornar um bom profissional, que eu acho que é uma coisa que o mercado está precisando também, precisa de gente aí para fazer a diferença no mercado e posteriormente investir e fazer as coisas. Abraço!